Aqui. Bom dia, pessoal. Quem que está me ouvindo, dá um oi. Gente, hoje nós já tivemos uma manhã maravilhosa. Acabamos de ter o Espaço Vida Saudável Virtual. Quero agradecer, querida Coach Cirlei, 30 minutos de atividade física. Depois nós tivemos uma parte muito legal. Yolanda, querida, falando um pouco da resistência que a gente tem, às vezes, e carrega isso ao longo da nossa vida. Quero te agradecer, te honrar pela sua presença. Quero agradecer você, Cirlei. E antes disso, gente, eu já comecei o dia hoje com uma live incrível com meu querido amigo Wellington Artuso. Gente, que coisa incrível, né? A pessoa tá na live de número 1300 e mais de 300 lives, gente, todo dia. Wellington, tirar o chapéu para você. Ele tá meu amigo aqui. Nós estamos aqui, gente, na aula 55 talvez, de mentalidade, e o Wellington tem 1.300. Tem chão ainda para mim, viu, Wellington? Tem chão ainda para mim, viu? E hoje eu tive o prazer de começar esse dia com esse querido amigo presidente, Wellington Artuso, uma das pessoas assim que tem tanto sucesso com o Espaço Vida Saudável, ele e a Tati, e assim, fazem um trabalho incrível. Já fui lá em Salvador tomar um shake maravilhoso do Felipe, lá no espaço dele, foi maravilhoso. E hoje a gente fez a live e a gente começou, gente, a live hoje, e foi tão bom para mim. A gente já começou falando do Dia dos... Dia do quê, gente? Dia dos Namorados, gente! Dia dos Namorados. E eu quero fazer aqui uma declaração de amor para o meu namorado maravilhoso, Alexandre. Nós estamos fazendo 22 anos de casados hoje, gente. É uma bênção. A Lê está aqui do lado, gente, está só olhando para mim. Eu achei muita graça. Antes de eu falar com a Lê, eu achei muita graça. O Wellington falou assim: quero mandar um beijo para você, Tati. Ela gritou lá do quarto: manda um pix! Eu já rachei o bico de rir. Daí eu tô falando aqui para você do meu lado, Lê, te amo, obrigada por 22 anos. Aí ele disse que eu vou copiar a Tati. Manda o Pix. Eu falei, você que tem que mandar o Pix para mim. Essa não. Ô, gente, olha só, eu só quero dizer, o Alexandre foi um presente de Deus na minha vida. E se ele foi um presente de Deus na minha vida, eu preciso agradecer a pessoa que me trouxe esse presente, minha mana querida. Sabe por quê, gente? Porque a minha mana me apresentou para a Herbalife e eu conheci o Alexandre dentro da Herbalife. Então, ela fala assim para mim que eu tenho que agradecê-la duas vezes, né? Que eu mudei minha vida, ó, riqueza e ainda o amor. Ela falou, minha filha, você você me deve pro resto da vida. Eu falei, é verdade, é verdade. Então, nós vamos hoje começar, gente, nossa aula de número 7. Você tinha estar por aí. Eu sei que a gente tem muita gente já se programando para viajar. E adivinha, gente, eu e o Alexandre estamos prontinhos para viajar também. E hoje nós vamos fazer a sétima aula de mentalidade. Eu quero dizer aqui uma coisa. Nós estamos, gente, trabalhando, olha só, long game mindset. O que que é o long game mindset? É uma mentalidade de longo jogo. São 25 anos que eu faço meu trabalho de mentalidade aqui na Herbalife. E esse é o objetivo, que cada um de vocês tenha 25 anos de mentalidade, os próximos 25 anos com uma mentalidade melhor, com uma qualidade de vida melhor, usando mais produto. Esse é o objetivo desses nossos encontros. E aproveitando que nós estamos no Dia dos Namorados, eu sei que muita gente vai falar assim: ah, Helena, mas eu não tenho namorado. Ai, como é que vai ser o meu Dia dos Namorados? Então, eu realmente indico que você hoje comece o Dia dos Namorados
com um relacionamento com a pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo, e você e Deus juntos, claro, né? Deus acima de tudo, você começar esse relacionamento com você, porque o seu amor próprio, gente, deve ser maior e mais forte que o seu desejo de ser amado. Então, eu amo o Alexandre, eu amo os meus filhos. Hoje é Dia dos Namorados. Eu quero muito, assim, desejar emanar amor para todas as pessoas, mas o principal amor que a gente tem que ter é o amor próprio, não é mesmo? Então, a gente vê o quê? Amar o próximo como a ti mesmo, não é amar o próximo, é amar o próximo como a ti mesmo. E tem gente que quer amar o próximo e não ama a si mesmo tanto. E o amor próprio deve ser maior e mais forte que o seu desejo de ser amado. Então, no Dia dos Namorados, para quem tem namorado, muitas felicidades, deseja aí para a pessoa que você ama tudo de bom. E para quem não tem, comece o relacionamento com a pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo. Combinado? Gente, olha só, nós estamos na 7ª aula esse ano de 2025. Eu vou fazer um pouquinho da ligação da última aula. Na última aula eu falei muito quais são as 6 dicas para a gente acelerar a manifestação dos nossos sonhos, para a gente acelerar a manifestação dos nossos sonhos, e essa aula vai ser uma continuidade. Então, assim, esse ano já tem 7 aulas lá no meu canal do YouTube, que a gente já começou, já fiz a primeira aula do ano, como fazer o mural dos sonhos, a segunda aula do ano, a importância da gente ter metas a curto prazo, a terceira falamos de comportamento. Então, assim, essas 7 aulas, para quem assim, ali eu tô aqui, tô novinho, sou um consultor novo, eu indico fortemente que você assista todas as aulas, mas comece com essas 7 desse ano. Depois que você assistiu as 7 desse ano, você pode ir para as 16 que foram do ano passado, porque isso vai fazer o quê? Você ter uma mentalidade mais forte, tá? O que que eu percebo, gente? Quando a gente entra na Herbalife, a gente tem um coração cheio de entusiasmo, cheio de carinho. Olha só que coisa mais linda aqui, gente. Espaço, Ó, fazer um chique. olha aqui que eu recebi. Vem aqui, meu amor. Obrigada, meu amor. Ó, gente, shakeinho, tabletes. Obrigada, meu amor, obrigada. Então, gente, a gente chega aqui na Herbalife com muito entusiasmo, só que todos nós trazemos as nossas crenças limitantes, crenças da família. A Yolanda falou um pouco sobre isso, né? Coisas que a gente ouve na infância, na adolescência. Ah, isso não é para você. Ah, isso é muito difícil. Ah, você acha que você vai conseguir chegar a ser presidente? Claro que sim. Se você quer, Deus quer mais ainda. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o ser para. Na última aula, nós falamos sobre o ser para ter, mas como de praxe, a gente começa a aula de mentalidade com essa tarefa aí, né? Todas as aulas de mentalidade a gente começa com isso. Você precisa agradecer pelas suas 5 metas de 2025, como se elas já fossem realizadas. Quais são as suas 5 metas para 2025? Gente, quando você faz isso daqui, ó, coloca a foto, ó, aqui, ó, eu e Alexandre com as nossas fotos aqui, ó, e a gente trabalha, e a gente escreve. Hoje eu estou tão feliz e grata pelas minhas 5 metas realizadas. O que que você está fazendo com a sua mente? Você está colocando um foco laser que aquilo é importante para a sua vida. Quando eu fiz as 2 primeiras aulas do ano, a primeira são sonhos grandiosos. O que que o Jim Rohn fala? Nós temos que mirar o céu para atingir as estrelas. Você não pode ter meta de pagar uma dívida, ou você ter meta de só pagar suas contas. Isso é muito pequeno. Nós temos que ter metas grandiosas. Quais são as metas grandiosas? Ah, viajar pelo mundo, qual o país que você quer conhecer, mudar sua casa, mudar seu carro, melhorar sua saúde. Isso são metas grandiosas. Só que para a gente realizar as metas grandiosas, a gente tem que ter as metas de curto prazo. E nós passamos esse ano inteiro, para quem assistiu a aula das metas a curto prazo, que se todos os dias você agradece como se fosse real, aquela meta chega para você. Gente, eu estou realizando tantas coisas de curto prazo esse ano,
Por quê? Porque eu coloco no papel. Hoje eu estou tão feliz e grata porque eu já consegui, já alcancei isso, 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 isso. E hoje, no final, a gente pode dar um tempinho para essa pessoa incrível que acabou de virar Get, a Aline. Como que ela fez essas metas? Olha só, gente, a Aline, o foco dela e do Guto é ser presidente da Herbalife. Só que a meta a curto prazo, era a meta para 2025, era o quê? Ser Get. Get é a meta final? Não. A meta maior dela é ser presidente. Mas só que ser presidente, ela precisava ainda ser Get, depois milionário, depois presidente. Então, quando você foca na sua meta do ano, essa meta pequena vai ajudar você a alcançar as metas grandiosas, como o Jim Rohn explica, ok? Então, quem não planeja, anota aí, planeja fracassar. Então, essa é uma nova cultura para o nosso time Herbalife, que eu e a Alexandre, a gente está implementando em toda a nossa organização, que é o quê? Imaginação diária do reconhecimento do seu PIN. Imaginação diária. Então, você precisa... Eu, Lília, olha, eu me comprometo a criar dentro de mim, aqui, ó, o grupo que eu quero, o PIN que eu quero e a vida que eu quero. Porque everything is pushed out. Eu faço um curso aqui que fala, tudo é empurrado para fora. O PIN de chairman está aqui, depois ele vai vir para o externo. E tudo na vida é assim, gente. Você olha uma casa, alguém primeiro planejou essa casa aqui na cabeça, o arquiteto fez a planta, fez o planejamento, depois a casa aparece. Então, aqui não é diferente. Então, dentro do nosso plano de 90 dias, a gente já passa para as pessoas fazerem a meditação de mudança de PIN, que é para você, enquanto você trabalha, você vai imaginando. E eu quero deixar uma coisa clara aqui. A Aline estava na qualificação de Get e um dia ela me ligou e falou assim: Preze, você não vai acreditar o que aconteceu. Falei, o que, Aline? Entrou uma pessoa dentro do meu espaço de vida saudável e essa pessoa falou assim: Olha, eu já fui da Herbalife muito tempo e eu queria voltar para a Herbalife. Eu vejo o seu Instagram, eu vejo que você posta e eu escolhi voltar com você. Eu quero ser supervisora. Vocês acreditam nisso, gente? Só que a Aline, ela estava totalmente alinhada. Ela estava visualizando o PIN dela, visualizando o reconhecimento dela. Então, sempre que eu falo, né, eu conto muito a história da Carlota e da Lu. Por quê? Um dia a Carlota estava em Campo Grande, estava fazendo os seus clientes, e um dia ela falou assim, ai, quero uma pessoa muito boa aqui em Campo Grande. E naquele dia, a minha irmã estava ajoelhada, pedindo a Deus uma oportunidade. E o que que Deus faz? Liga. Por isso que a gente precisa mentalizar as nossas metas a curto prazo, o que que eu quero para a minha vida, e você todos os dias pensa naquilo, e você todos os dias pensa naquilo, e você todos os dias pensa naquilo, e Deus faz as coisas que você chama de coincidências, que eu chamo de Deuscidências. É isso. É a Aline não desistir da mentalização dela. Ai, Prezi, está bem difícil porque fulano ia fechar, não fechou. Visualiza. Fica firme, porque nós estamos fazendo trabalho. Quando você faz o trabalho, gente, e você visualiza, você potencializa. Então, assim, ó, vamos dizer o seguinte: a visualização, a mentalização é um atalho, é uma coisa que faz você ir mais rápido para aquilo que você quer. Você vai ter que fazer seus contatos, você vai ter que fazer seus anúncios, você vai ter que fazer seus clientes, você vai ter que fazer seus consultores. Mas a visualização, ela é isso. E o Albert Einstein falava, a visualização e a imaginação, ela é mais importante do que o conhecimento. Então, ela estava lá na casinha dela, ela e o Guto, visualizando que eles iam ser, estavam trabalhando, e essa pessoa entrou no espaço, e assim como outras pessoas vêm, ok? Então, gente, quando você está imaginando, você está visualizando e agradecendo pelas suas metas, as de longo prazo e as de curto prazo, você está escolhendo e você está manipulando e disciplinando para aquilo que você quer que aconteça na sua vida, ok? Então, gente, na semana passada, para dar um link da semana passada, não, na aula passada, para dar um link da aula passada com essa aula agora, eu falei sobre práticas para a gente acelerar a manifestação. A autoimagem, a importância de você se ver conquistando seus sonhos,
A conversa interna, eu falei muito da conversa interna, do diálogo interno. Ah, eu não posso? Para de falar isso, Lilian. Ah, eu não consigo? Isso está cancelado, cancelado, cancelado. Ah, é difícil? Isso está cancelado, cancelado, cancelado. Cuidado da conversa interna. Eu falei da capacidade de focar a sua atenção naquilo que você quer. Aqui, o que eu quero está aqui, gente. Está aqui, ó. O que eu quero está aqui. E hoje eu vou falar sobre esse item 3 de forma bem forte. Sua capacidade de focar a sua atenção naquilo que você quer. Então, já vou falar para todo mundo que está aqui nessa sala. Não olhe para os clientes que você tem, olhe para a quantidade que você quer. Não olhe para os royalties que você tem, olhe para os royalties que você quer. Você precisa olhar para aquilo que você quer, colocar uma atenção naquilo que você quer, ok? Aí, na última aula, eu falei sobre a importância da gente ser grato por aquilo que a gente já tem, porque ajuda a acelerar a manifestação para que coisas novas venham. E eu falei muito sobre o SATS. Quem já está nas aulas já sabe que é State Away, o SATS, gente. O que que é o SATS? É uma sigla em inglês, tá? State Akin to Sleep, que é o estado pré-sono. O que que é o estado pré-sono? Práticas para acelerar a manifestação. Estado pré-sono. O que que é o estado pré-sono? Antes de você dormir, você vai fechar os seus olhos, você vai colocar a meditação do filme dos sonhos, você mudando o seu PIN, você no palco sendo reconhecido, você colocando a música, você recheirando as flores que a Herbalife te dá, você tirando a foto para postar no Instagram, aí você entra pela sua casa, você caminha pela sua casa, que você vai montar ela na tua cabeça, na tua imaginação, aí você vê a sua conta bancária, você tem o extrato da sua conta bancária ali na sua mão, aí você vê o seu carro, você vê a sua casa. Então, assim, quando você faz o SATS, que é antes de você dormir, você visualizar aquilo que você quer, você acelera a manifestação das coisas acontecerem para a tua vida. Ok? E o ser para ter, que foi a base da aula também passada, que é o quê? Você precisa se sentir o seu desejo realizado. Ah, eu quero um dia ter um Mercedes. O universo entende assim, Deus, eu quero, eu vou continuar querendo, eu quero, eu quero. Então você se imagina andando com sua Mercedes, você se imagina dentro, dirigindo. Quando eu faço a meditação do filme dos sonhos, você está andando pela sua casa, você está vivendo como se aquela casa já fosse real. Então, isso daí foi um pouquinho do que eu falei na nossa última aula, ok? E hoje, gente, hoje tá bom também. Gente, isso daqui eu pego das aulas de mentoria que eu faço. Eu faço uma mentoria aqui com um americano e ele me ensina muitas coisas e eu tenho muita felicidade de compartilhar isso com vocês. E aí é o seguinte, gente, por que, Lilian, muitas pessoas falham no processo de realizar os seus sonhos e metas? Ou por que que muitas pessoas não têm sucesso quando tentam manifestar algumas coisas? Ai, Lili, eu fiz uma semana certinho, visualizei, mas não manifestei ainda. Por quê? O conceito principal, gente, sobre isso é que as pessoas não percebem que precisam mudar a si mesmo, mudar os seus conceitos sobre si mesmos, projetar as suas mentes adequadamente e treinar o seu cérebro. Hoje eu vou falar muito de como treinar a nossa mente e o nosso cérebro para a gente alcançar coisas, ok? Para a gente manter um estado de atenção, manter a sua atenção em estados emocionais e pensar a partir do final. O que é pensar a partir do final? Quando eu falo lá no filme dos sonhos, imagine-se no palco, você tem que se imaginar como se aquilo fosse estivesse acontecendo agora. No entanto, a Aline falou uma coisa muito poderosa para mim, que ela já foi reconhecida lá em São Paulo. Ela falou: Preze, tudo que aconteceu naquele palco lá de São Paulo, eu já tinha vivido aquela emoção 1000 vezes na minha visualização. Então, gente, é assim, é, é passado. Por que que é passado? Porque ela foi vivendo aquela emoção na visualização dela. Então, gente, vamos lá. Aqui, ok. Quando você manifestar você primeiro, você vai manifestar todo o restante. Falei disso na semana passada. Gente,
Isso é o ser para ter. Ah, eu quero muito perder 10 quilos. Aí você começa a ser uma pessoa disciplinada na atividade física, você começa a ser uma pessoa disciplinada na sua hidratação, você começa a ser uma pessoa disciplinada na escolha dos alimentos saudáveis, você começa a usar os seus 2 shakes por dia, você manifesta você primeiro e o seu resultado vai vir na sequência. É o ser para ter, que o Jim Rohn fala muito, tá? Então, gente, aqui eu vou falar assim, ó. Controlar estados de consciência de riqueza e abundância. Gente, dentro das aulas antigas, eu falei muito sobre a importância de você se sentir, que o ser para ter é sentir abundância. E eu tinha visto nos meus treinamentos uma pessoa falar assim: como que eu vou sentir abundância se a minha geladeira está vazia? Como que eu vou sentir abundância se a minha conta do banco está vazia? E aí, eles falam sobre a importância de você enxergar a abundância apesar disso. É você ter gratidão apesar disso. Então, a pessoa falava assim: bom, eu estou com a minha geladeira vazia, mas eu tenho uma geladeira em casa. Eu tenho uma água que está geladinha e tem gente que não tem uma água geladinha para tomar agora. Ah, eu estou com a minha conta vazia, mas, gente, sempre a gente exerce a abundância quando a gente olha para a natureza. E Deus é abundante. Então, por exemplo, quando você observa as ondas do mar, você vibra na abundância. Quando você olha para um pé de manga abarrotado de manga, você vibra na abundância. Então, apesar de você ter momentos, isso é momentâneo. O que você está passando pela tua vida é um arranjo mental momentâneo de escassez. Só que você vai rearrange your mind. Você vai remodelar a sua mente para você começar a vibrar na abundância, porque o que a gente vibra interno, a gente manifesta externo. Ok? Então, eu vou falar muito sobre controlar o estado de consciência de quê? De riqueza e abundância. Como é que eu faço, Lilian, para pensar em abundância, para ter essa consciência de riqueza na minha vida, ok? E aí, ele fala assim, nessa última mentoria, quando você aprende a controlar o seu estado de consciência, quando você tem o controle desse poder dentro de você, a sua vida pode mudar tão rapidamente quando você faz essa única coisa. Sinceramente, você se tornará aquilo que desejar. Então, se você realmente quiser ir mais longe, aumentar a sua atenção naquilo que você quer. Por que que, gente, é importante, então, eu imprimir minhas fotos das metas que eu quero para o ano de 2025? Porque eu estou colocando uma atenção, eu estou colocando um foco laser que isso daqui é importante na minha vida. É importante na minha vida. Então, se você realmente quer ir longe, o que você vai precisar fazer? Controlar o seu estado de consciência, controlar aquilo que entra na sua mente, os seus pensamentos. A hora que você vê, você está pensando numa coisa negativa, numa outra, e uma coisa puxa a outra. Então, quando você aprender a controlar esse estado de consciência, a sua vida vai mudar. Todas as pessoas que são bem-sucedidas e pessoas que vivem com propósito e paixão no mundo, amam o que fazem, estão usando isso. Elas estão aplicando isso em suas vidas. Entenderam essa mudança radical em colocar uma atenção naquilo que você quer. Quantas vezes a gente ouviu no Herbalife assim, ó? Você tem um problema? 90% do seu tempo olhe para a solução do seu problema. O problema é para o outro lado. 10% você olha no problema, 90% você olha o quê? Na solução do seu problema. E isso é o que eu estou explicando hoje com essa linguagem diferente, ok? O foco na sua atenção em uma coisa mais do que alguns segundos. Então é assim, gente, você vai precisar treinar a sua mente em colocar atenção, em colocar um tempo naquilo que você quer. Porque a gente acorda e fica assim. Ai, hoje mesmo, né, gente? Eu já fiz a minha. Eu já fiz, não vou dizer hoje, mas ontem
Ontem, assim, à tardinha, indo para a noitinha, eu já estava assim. Amanhã eu tenho a live do Wellington Arthur de manhã, depois eu tenho a EVS online, depois eu tenho a live, depois eu tenho que fazer para passar para pegar tal coisa, daí depois eu tenho que ir para o aeroporto. Então, assim, a mente já fica assim. Só que aí, antes de dormir, eu faço o meu protocolo, que eu vou falar para vocês, eu vou desligando a mente. Eu vou desligando, é como se eu fosse apagando as luzes, para eu ficar no silêncio e aí então impressionar a minha mente com aquilo que eu quero que aconteça. Então, o foco na sua atenção em uma coisa mais do que alguns segundos, a mente e os seus pensamentos são como borboletas. Elas querem voar para todos os lugares, porque o seu cérebro não está treinado para focar em uma coisa sem se distrair. E isso é igual ao que eu sofri quando eu estava fazendo na minha própria vida, ele falou. Comecei a focar e treinar no meu cérebro para ser capaz de focar em uma coisa. É assim, gente, Lilian, mas não dá para pensar em uma coisa. É claro, nós temos uma vida agitada, mas o que que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar treinar a nossa mente para focar por um tempo de 5 a 10 minutos em poucas coisas que eu quero alcançar. Então, assim, você tem as suas 5 metas para o ano de 2025. Você vai ter que treinar a sua mente para você parar, desacelerar os pensamentos e focar. Aí você coloca o filme dos sonhos, que é a mudança do PIN, você no palco, andando pela sua casa, você coloca esse filme para você assistir. E você faz isso um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O que que você está fazendo com a tua mente? Você está dando um Waze para a sua mente. Você está dizendo, isso daqui é importante para mim, ok? Isso daqui é importante para mim. Então, a imaginação, gente, ela cria a realidade. Aprender a focar a sua atenção em uma coisa por longo período de tempo. O que que eu vou focar? Quando você está lá visualizando o filme dos sonhos, você está vendo a sua identidade, o seu conceito de si mesmo, como se aquilo já fosse tudo real. O que que eu aprendi no meu curso de manifestação de sonhos e desejos? Você se imaginar na cena, você entender que aquilo já é real. Quando você aumenta o foco naquilo que você quer e consegue se concentrar nisso e não tem todas as distrações do seu mundo, você se torna alguém diferente. Todos os seus hábitos mudam, você começa a criar novas impressões no seu subconsciente e começam a mudar e alterar sua realidade para onde essas coisas mágicas começam a acontecer. Então, assim, gente, todo mundo já ouviu aquele ditado que o subconsciente é importante, ele rege a nossa vida, o subconsciente, o subconsciente. O que que é esse tal do subconsciente, gente? É um programa que existe na nossa mente, que ele roda, a gente querendo ou não. Então, quando você começa antes de você dormir, quando você começa, antes de dormir, colocar um novo programa para rodar no seu subconsciente, você está literalmente manipulando para que as coisas aconteçam na tua vida, você está mudando de vida. É um atalho para você ir mais rápido. E, inclusive, gente, eu quero deixar o oposto aqui. Por que que você não pode ir dormir pensando nos seus problemas, nos seus medos? Porque você está simplesmente colocando dentro do seu subconsciente assim, ó, é isso aqui que é importante, continua mais do mesmo. Então, depois que eu aprendi isso, eu nunca mais, eu me preparo, gente, para eu dormir é um preparo. Eu nunca durmo com a televisão ligada, eu nunca durmo pensando nos meus problemas, porque eu já sei. Eu me preparo. Então, eu tenho um foninho de ouvido, eu deixo meu telefone longe da cama e eu coloco no foninho e vou escutando a minha meditação, mudança de pin entrando na casa. Eu vou me visualizando e aí eu entro no sono, ok? Sua atenção é o seu superpoder. Aquilo que você se concentra, cresce. O que você foca, expande. Pratique a meditação do filme dos sonhos. Pega suas fotos impressas, olhe para suas fotos impressas, as de curto prazo, as de longo prazo. Foco no sentimento bom e experiências que você deseja criar. Isso fará total diferença na sua vida. Você começa a mudar quando concentra a sua atenção em uma nova atividade com alguém bem-sucedido.
como alguém bem-sucedido. Você automaticamente começará a ter diferentes hábitos e nem vai se lembrar mais da pessoa que era antes. É mais ou menos assim, gente. Você vai focando tanto na vida que você quer, você vai imaginando, andando tanto pela sua casa dos sonhos, dirigindo o seu carro, sendo reconhecido no palco, sua conta bancária com dinheiro suficiente, você realmente ajudando outras pessoas. O que que acontece? A sua vida vai mudando e você, de repente, nem reconhece mais aquela pessoa que você era antes. Ou que era reclamona, ou que era brigona, ou que era impaciente. Você vai mudando por dentro. Tudo se resume a treinar o seu cérebro. E você precisa isolar a sua atenção para você conseguir fazer esse foco. Você tem que ter uma atenção naquilo que você quer. Você tem que olhar se você faz, ele deixa uns exercícios, gente, muito interessantes. Ele fala assim: pega a foto daquilo que você quer e você vai repetir várias vezes. Eu uso Japamala para fazer isso, que são 108 repetições. E aí eu me imagino com aquela cena e agradeço. Eu me imagino e agradeço. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. O que que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou isolando a minha atenção, estou colocando a minha atenção em algo que é importante para a minha vida, ok? Estou colocando um foco laser. Foco preciso em mudar uma coisa por longo período de tempos. Essa é realmente a magia de tudo. Então, é assim, gente, se você quer algo, se você quer uma coisa na sua vida, Lilian, mas eu quero muito uma coisa na minha vida. Eu quero muito que isso aconteça. Você precisa se dedicar a pensar naquilo que você quer, agradecer que aquilo já fosse como se já fosse real por um período de 5 a 10 minutos ininterruptos. Você precisa se desligar a mente, silenciar de tudo para a tua mente colocar foco aqui. Aqui você acelera a colapso de função de onda. O que que é isso, gente? A física quântica explica isso. Todos os nossos sonhos estão em forma de onda. Gente, o Alexandre era um sonho na minha vida. Sabiam que eu tinha um sonho de ter uma pessoa maravilhosa, que eu fosse casar, construir minha família. E mas estava em onda, estava em onda, estava em onda, estava em onda. Quantas coisas, gente. Nosso green card, nossa casa, nossos carros. Tá, eu queria. Aquilo estava em onda. Quando você faz o seu trabalho Herbalife e junto com o seu trabalho Herbalife, você está aqui, ó, focando. É isso que eu quero. E você coloca uma atenção nessa foto, que é isso que eu quero, aquela onda, ela se colapsa em partícula. Isso é o que a física quântica explica. Ela faz um download do que está no seu mundo mental para o mundo físico. Então eu pergunto, você quer mudar de PIN? A pergunta é quanto você quer mudar de PIN? Quão sério você está para se dedicar nas suas meditações, na sua visualização? Quão sério você está para incluir isso no seu plano de 90 dias de trabalho? Ok? Você pode ir tão longe quanto quiser, dependendo de você. E quando você desenvolver essa habilidade de isolar a sua atenção, você vai acelerar o seu processo de materialização de sonhos e metas. Então, uma vez perguntaram para o Dale Carnegie, como você faz dinheiro? Ele respondeu, eu consigo concentrar e focar a minha atenção em uma coisa por 5 ou 10 minutos todos os dias. Ele colocava aquele foco. Então, quando fiz da aula das suas metas, e principalmente as suas 5 metas para 2025, o que que você precisa fazer? Por que que eu falei? Coloca a foto, escreve atrás, para você fazer o quê? Colocar o ponto laser naquilo que você quer. Você colocar de 5 a 10 minutos todos os dias, e aí você vai focar na sua ação diária, você vai focar em ser para ter, que é, eu vou fazer meu trabalho para ter aquilo que eu quero, ok? A maioria das pessoas não consegue se concentrar em uma coisa por mais de alguns segundos, porque elas estão distraídos com coisas, com problemas. Aí eu tenho um problema, eu falo desse meu problema para o outro. O que que você está fazendo, gente? Você está aumentando o seu problema. Aumentando o seu problema. E o pior, gente, quero que vocês entendam assim, ó, quando você está para realizar um sonho, por que que é importante você ficar quieto? Porque às vezes você vai comentar com uma pessoa, a pessoa vai falar assim: isso é muito difícil.
Aí sabe o que acontece? Você acaba de comprar a dor, o medo daquela pessoa. Então, assim, ó, eu compartilho os meus sonhos e metas com as pessoas que falem, sabe o que para mim? Yes, você pode conseguir! Todas as vezes que eu falo minhas metas para Alexandre, para minhas filhas, eles ficam super felizes. Quando eu falo para meus patrocinadores, Geraldo, Lucimar, eles ficam vibrando. Agora, se eu falar para outras pessoas que não têm a mesma mentalidade, gente, quando você pega os seus problemas e você fala para outra pessoa, ai, tô precisando desabafar. Se aquela pessoa não tem uma mentalidade boa, você vai comprar os medos daquela pessoa. Vamos supor que você tem um problema de relacionamento e você vai falar com a pessoa, ai, eu tô com problema de relacionamento. Aquela pessoa tem altas crises de relacionamento, separou agora, tem mágoa, que ela vai falar para você, ó, cuidado, hein, te avisei. Então, gente, é assim. O que que você precisa fazer? Você precisa, eu quero só falar para vocês, as maiores dúvidas que eu tive na minha vida, eu fiz o caminho de retorno e pedi para Deus. Os meus maiores medos que eu já sofri na minha vida, eu fiz o caminho de volta, eu fiz o caminho de retorno. Entra para o seu quarto e ora. E foi para Deus. E foi assim que eu fui conseguindo sair dos meus momentos mais difíceis, ok? Então, olha só, muitos de nós nem sequer entendem como essa habilidade, essa capacidade de concentração e foco nos é tirada ao longo da vida. Fazer isso é quando recuperamos nosso poder de volta. Focar, olhar para aquilo que você quer, você está recuperando seu poder de volta. Fazemos isso com exercícios específicos. Lilian, como é que faz para aumentar o meu foco naquilo que eu quero? Você vai assistir algumas aulas antigas, você vai ver a importância de você ter 5 metas para esse ano, você vai ver a importância de você ter o seu mural dos sonhos, e você vai ver a importância de ter a meditação para você, antes de dormir, focar naquilo que você quer. Daí, eu tenho meu mural dos sonhos, eu tenho minhas metas de curto prazo, eu escrevo as minhas metas e agradeço por elas todos os dias, eu faço a meditação de mudança de PIN, eu faço, gente, isso para mim é um protocolo. Isso daqui é a ação. Sabe quando a gente fala assim, ó, qual que é a sua ação na Herbalife? Eu tenho que falar com tantas pessoas por dia, eu tenho que fazer acompanhamento dos meus clientes, eu tenho a minha ação da Herbalife planejada. Só que dentro da minha ação Herbalife, essa visualização faz parte. Quantas pessoas falam assim, nossa, Lilian, eu sei mesmo, pensar positivo faz total diferença, mas a pessoa não pratica. Nossa, Lilian, eu sei que fazer atividade física. Não, realmente, eu vi umas pesquisas aí, fazer atividade física é super importante para a saúde, mas a pessoa não aplica. E aqui, gente, a gente precisa aplicar. E aí ele deu um exercício que eu achei fantástico essa semana passada, que é assim, ó. Imagina, você vai se imaginar com uma nota de US$ 100. Aí ele, olha a pegadinha, gente. Imagine-se uma nota de US$ 100. Quantas vezes você consegue contar sem desviar o seu pensamento? Sem desviar. Então, assim, ele fala para você pegar uma nota de US$ 100 e imagina que você está contando. Uma, duas, três. Ah, eu tenho que ir no banco hoje pagar uma conta. Psh, você tem que voltar de novo para o zero. Ele fala que quanto menos a pessoa consegue contar sem desviar o pensamento, quanto menos a pessoa consegue, é aquilo, são aqueles dólares que entram na vida dele, ele falou. Então, tipo assim, tem pessoas, gente, que são tão focadas na atenção, na concentração. Pode bater seu shake, filhinha. Tem pessoas que são tão focadas na concentração que quanto mais notas a pessoa consegue contar, sem desviar o pensamento, mais ela é wealthy, abundante, financeira. Ela ganha muitos dólares. Essa é uma pessoa que ganhou muitos dólares por isso. Então, o que que eu quero dizer para vocês? É um treino da mente. Gente, a gente treina o nosso corpo? Sim. A gente treina a nossa mente? Sim. E quando você começar a treinar a sua mente para antes de dormir, você desacelerar a sua mente para focar naquilo que você quer, mais rápido as coisas vão acontecer para a sua vida, ok? Então,
Primeiro passo é tirar distrações da sua vida. Então, dar uma olhada em tudo que você está fazendo durante o dia e começar a olhar para aquilo que eu não devo fazer. Temos uma aula sobre isso também. Gente, tem muita gente que tem o seu plano de trabalho certinho. Você sabe o que precisa fazer na Herbalife, mas talvez está na hora de você olhar para o que que você tem que tirar, o que que eu não devo fazer mais, o que que eu não devo fazer mais. Eu não devo mais trazer esse tanto de açúcar para dentro da minha casa, eu não devo mais trazer esse tanto de pão para dentro da minha casa, eu não devo mais ficar na internet olhando as telas e passa, passa, passa. Então, você olha para os seus hábitos em geral, e quando você aprender a isolar a sua atenção, porque assim, gente, essas coisas, elas fazem a gente ter aquela dopamina e a gente fica com aquela sensação de quero mais. Quem já viu pessoas que ficam o dia inteiro em TikTok, em mídias e tudo? É uma sensação. Então você vai ter que deixar de fazer essas coisas para você começar a treinar o seu cérebro para colocar a atenção no que realmente importa para a tua vida, que são as 5 coisas mais que você quer realizar. Então, assim, quando aprender a isolar a sua atenção, quando você se tornar aquela versão de si próprio, que já tem aquilo que você deseja, você já sobe no palco, já se imagina lá, você começa a se esquivar e bloquear de todas as coisas que não te servem mais. Para que que eu vou assistir esse programa? Não me serve mais. Gente, músicas. Ah, Lili, essas músicas de sofrência não interferem. Interfere na sua vida. Os programas de televisão que você assiste, as músicas que você ouve. Vai lá, impregnando, impregnando. Nosso subconsciente é igual esponja. Então, quando você começa a dar o alimento correto para o seu subconsciente, que é o quê? Aquilo que é importante para você, aquilo que você quer, a sua vida dos sonhos, sua vida saudável. Quando você começa, você vai mudando a programação, como se você mudasse o canal. Você está num canal de escassez, de tristeza, e você está mudando um canal. Canal da televisão, seu canal da tua mente está indo para prosperidade, abundância, saúde, alegria. E você vai realizar os seus sonhos, os seus desejos. Então, você é limitado apenas pelo seu nível de atenção e da sua concentração no seu desejo realizado. Quem já ouviu do Jim Rohn falava que a única limitação é a limitação autoimposta? É isso que o Jim Rohn fala. Essa aqui é só uma linguagem diferente. Você é limitado apenas pelo seu nível da sua atenção e a sua concentração no seu desejo já realizado. Quando você não consegue se concentrar no seu desejo por 5 ou 10 minutos cada vez, você está atrasando as suas conquistas, pois elas se perdem pelo caminho. É quando eu expliquei a onda e a matéria. Tá lá os seus sonhos, o dinheiro que você quer, o grupo que você quer, os royalties, o reconhecimento, a saúde, o carro, tá lá, tudo em sonhos. Aí você fala, agora eu vou esvaziar a minha mente, vou treinar a minha mente para focar naquilo que eu quero. Aí tudo isso que está em onda, ele colapsa a função de onda, ele se transforma em matéria, ok? Então, quando você entende isso, você vai treinar o seu cérebro para conseguir se concentrar. Há certas coisas que você precisará fazer para conseguir isso. Pode ser muito mágico. As coisas podem chegar a acontecer com você que você até duvide. Gente, essa semana eu estou passando por isso. Eu estava focada em alguma coisa, eu simplesmente comecei a desfocar e olha para uma coisa, olha para... Desfoquei, 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 vupt, voou. E aí, o que que eu fiz? Tive essa mentoria, trouxe de volta o meu pensamento. E em breve eu vou ter mais uma cocriação maravilhosa, que eu falo, porque cocriação, né, gente? O meu desejo, mas Deus deixando aquilo descer para minha vida. E eu vou poder compartilhar com vocês. Então, pode ser muito mágico. As coisas podem chegar a acontecer com você que até você duvide de forma misteriosa. Não dei esse exemplo da Aline, gente. Mistério, preze. Ela entrou no meu espaço e as portas simplesmente se abrem, as coisas começam a chegar até você e você vai começar a pensar: o quê? Que mundo que eu estou vivendo? Que é isso? Vai ver as provas de Deus, os milagres de Deus na sua vida, ok? Então, gente, concentre-se no que você quer. Isso muda a sua vida. Não olhe para o dinheiro que você tem na conta hoje. Imagine o dinheiro que você quer.
Não olhe para os royalties que você tem hoje. Imagine os royalties que você quer. Você vai criando essas impressões na sua mente subconsciente. Se você realmente se dedicar a fazer práticas diárias, seu protocolo diário, incluir no seu plano de 90 dias, se afastar dessas distrações do seu mundo, ficar no silêncio por um tempo. O que que é ficar no silêncio? Se você vai fazer essa prática antes de dormir, você não pode desligar a televisão e já ir para a cama. Você tem que cuidar daquilo que você assiste, aí você vai para sua cama, você vai começar a ficar olhando. Gente, eu adoro. Eu tenho minha caixinha dos sonhos, por quê? Porque eu abro toda hora, eu fico lá, olho para elas. É uma rotina. Igual eu tenho minha rotina, meu desjejum é o meu shake. Começo com meus chás, começo com meus tabletes, mas a hora que eu vou tomar minha primeira refeição do dia, o meu desjejum é o meu shake, isso virou uma rotina. Para mim, virou uma rotina antes de eu dormir. Então, você vai fazer um silêncio, desacelerar a sua mente, parar a mídia social desnecessária, e isso você vai começar a treinar a sua mente. Essas dicas, gente, são treinos para a sua mente. O que que você vai treinar a sua mente? Você vai visualizar o que você quer ver acontecer no seu mundo. Ah, eu quero um grande amor. Ah, eu quero uma alma gêmea. Ah, eu quero mudar o meu carro. Ah, eu quero aumentar meus royalties. Ah, eu quero ter uma equipe de 200, 500, 1000 supervisores, sei lá quantos. Ah, eu me imagino com, gente, você e sua organização servindo 2.000 clientes com aproximadamente 100 pontos. Você é presidente da Herbalife. Eu pergunto, na sua cidade tem 2.000 clientes precisando perder peso e melhorar a saúde, gente? E você acredita que com 20.000 clientes, você vira 100K na Herbalife? No teu bairro deve ter 20.000 pessoas para usar os produtos. Só que você vai começando a visualizar. Você vai trabalhando com intenção, clientes repetidores, distribuidores incríveis, maravilhosos, e você faz seu trabalho Herbalife. E você pensa no seu PIN de Guedes, no seu PIN de milionário, no seu PIN de presidente, e você imagina a sua música tocando no palco, e você imagina o seu vestido, e você se imagina sendo aplaudido, e todo mundo lá esticando a sua faixa. É isso que você vai colocar para tua mente, porque isso é importante para tua vida. Então, é isso que cria o poder da sua atenção e sua concentração em algo que você quer. Até agora você está vendo coisas e criando coisas dentro da sua realidade, às vezes coisas que você nem quer. Filha, tô com problema tal, tô com problema tal. Conscientemente, você não criou aquilo, mas inconscientemente você criou. Vocês sabiam que as pessoas que são mais assaltadas são as pessoas que mais assistem programas de assalto, de prisão? O subconsciente dela faz assim, ó, esponja. Então, concentre-se naquilo que você quer, concentre-se na sua vida maravilhosa, concentre-se nos seus sonhos, concentre-se no seu mural dos sonhos, concentre-se naquilo que você quer que aconteça para a sua vida. Te amo, falo isso para os meus filhos todo dia, para o Alexandre. Não olhe para aquilo que você tem. Mas sabe o que que acontece, Lívia? Eu tenho esse problema. Olhe para aquilo que você quer. Olhe para aquilo que você quer. Já foi comprovado, gente, quando uma pessoa tem uma doença, aí ela começa a pesquisar daquela doença, ela vai na internet, ela fala com outros que têm doença, ela quer saber tudo sobre aquela doença. Ela está aumentando o foco na doença dela. Ela tem que aumentar o foco no oposto. Qual que é o oposto da doença? Saúde. Imagina se andando por uma praia saudável. A pessoa tá com problema financeiro e ela fica falando, ela tá, eu tô sem dinheiro. Quem fala isso? Tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. Para, ó, zíper na tua boca. É temporário. Agora você está decidindo treinar a sua mente para colocar uma atenção naquilo que você quer e você mudar. E você vai olhar a partir de hoje para aquilo que você quer. Não olhe para o que você tem, olhe para aquilo que você quer. No processo, você se torna alguém diferente. Quando isso começar a acontecer no seu mundo, você pode olhar para trás e não se reconhecer mais. Gente, eu vejo quanto que eu sou uma pessoa diferente. Meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa muito diferente.
Eu nem me reconheço mais. Eu era uma pessoa muito sem paciência, eu era uma pessoa muito crítica, e eu mudei muito. E eu comecei a, o quê? Caminho de retorno, silenciar. Todas as vezes que eu mais silenciei, eu tive respostas de Deus. Hoje eu falei isso para o Wellington. O Wellington estava no momento do meu negócio, eu comecei a conversar com Deus, antes de dormir, ao acordar, fazia minha visualização e perguntava, Deus, o que que eu tenho que fazer para isso meu dar? E me veio assim, ó, são os downloads que a gente faz de Deus, mas a minha mente estava, sabe o quê? Calma e desacelerada. Porque às vezes Deus estava até tentando falar ali para mim, mas quando você está com a mente muito barulhenta, ai, tem que fazer isso, ai, tem que fazer tal coisa, e aí você não consegue fazer os downloads de Deus, ok? Então, gente, controlar os estados de consciência. Gente, a nossa mente, ela é igual um algoritmo da internet. Se você pensa numa coisa negativa e você fica por mais de 17 segundos pensando naquela coisa negativa, aquilo vai te puxar outra coisa negativa, e vai puxar outra e vai puxar outra. É como se fosse um algoritmo de internet. Quando você clica num vídeo assim, ó, vamos supor, Tesla branco. Se eu clicar, dali a pouco vai aparecer um monte de propaganda de Tesla para mim. Um monte. É um algoritmo. A nossa mente faz a mesma coisa. Quando você passa mais de 17 segundos pensando em algo, você cria um looping que vai puxando para outro. Então, eu já controlo meu estado de consciência. Eu tenho uma facilidade para ver quando eu não estou numa energia boa ou com pensamentos ruins, eu já, aqui na mãozinha, ó, isso está cancelado, isso está cancelado, isso está cancelado. Então, controlar o seu estado de consciência é você prestar atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, o que está acontecendo com você, ok? Quando você aprender a controlar estados de consciência, você pode levar a sua vida para aquele estado que agora você já é. O que que significa aquele estado que agora você já é? Eu tô lá, antes de dormir, meditando. Nossa, ai, meu reconhecimento. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Nossa, olha a minha música. Meu Deus, olha o meu vestido. Olha a foto, olha a foto. Posa para foto, posa para foto. O que que eu faço com isso? Eu estou criando um estado de consciência e a minha vida vai se acelerar para que aquilo aconteça, aquilo já seja presente em minha vida, ok? Você pode começar a usar isso agora mesmo. Mas tudo se resume a controlar os seus estados de consciência. Se você é aquela pessoa que fica o dia inteiro e reclama e fala e não lembra, e você vai estar deixando, ó, sua mente te levar. Para você parar de deixar sua mente te levar, você tem que fazer alguns exercícios. Uma das coisas que me ajudou foi eu fazer o reverso do meu dia. Tipo, o que que eu almocei hoje? Eu fui malhar hoje, o que que eu almocei? Sabe as pessoas que vivem no automático, gente? Automático, automático. Pensa negativo, acha que não dá certo, vou anotar um leão por dia, fica no automático, fica no automático. Você vai precisar o quê? Prestar atenção, porque você está tendo estados de consciência. Na verdade, você está inconsciente. Você está rodando programas ali de negatividade, de incerteza, de escassez. E você vai precisar o quê? Colocar sua mente para treinar e você controlar esse estado de consciência. Quando você aprende a controlar estados de consciência, você pode mudar para aquele estado que agora você já é um presidente. Ai, gente, como que é essa vida de presidente? Sabe como que eu faço, gente? Eu fico seguindo um monte de chairman. E eu vejo as viagens que eles fazem. Eu vejo os prêmios que eles ganham. Eu vejo os relógios. Ai, meu Deus do céu, o último encontro, eles ganharam relógio, gente, Cartier, já ganharam Montblanc, já ganharam Rolex. E eu fico o quê? Me imaginando. Quando você tem controle, esse poder dentro de você, você pode literalmente controlar esses estados de consciência, até porque todos nós estamos em estados diferentes. Você pode ser pobre, mendigo, pode ser rico, tudo está relacionado com estados de consciência. Ele fala, gente, que qualquer pessoa aqui no planeta Terra pode ser uma pessoa muito pobre, uma pessoa muito rica, eles só são arranjos diferentes de uma mesma mente. São arranjos diferentes de uma mesma mente.
Então, todos nós queremos nos tornar pessoas muito mais bem-sucedidas e crescer nos nossos sonhos e metas, não é? Quando você controla esses estados diferentes de consciência, você faz isso com a sua atenção, você sente-se como se você já fosse outra pessoa, você vai modelar, você faz uma modelagem. Aí você vê alguém sendo reconhecido, você bate palma, você vibra com aquilo e você se imagina no palco. Aí você começa a modelar outras pessoas, como essas pessoas fazem, eu vou fazer também. E você se torna essa ideia, essa imagem que você vai se modelando, ela vai ser empurrada de dentro para fora. A sua realidade vai começar de dentro para fora a ser diferente, ok? Aí eu dei o exemplo da Aline, né? Você vai começar a ver essas coisas chegando até você muito rapidamente ou inesperadamente. Inesperadamente, não. Deus mandou aquela menina ali naquela, porque a Aline está lá, firme e forte, com a meta dela, com o PIN dela que ela imprimiu o PIN, ela está visualizando, ela está fazendo. Claro que Deus ia mandar aquela pessoa para o espaço dela. Juntou. É isso que Deus faz. Quando você realmente aprende a focar a sua atenção em uma coisa por um longo período de tempo, agora você pode controlar cada estado que você está. Você vai se percebendo. E foi isso que eu fiz nessas 2 últimas semanas. Eu fui me percebendo, assistindo muita coisa de internet. Já vi que está me afastando dos meus sonhos. Comecei a controlar aquele estado. Eu me percebi algumas vezes tristes, ou com momentos de tristeza. Gente, todos nós somos seres humanos. A gente tem momentos de tristeza, de alegria. A diferença é quanto tempo você fica nesses momentos. Quanto tempo? Até hoje eu sinto muitos momentos de tristeza. Só que é quanto tempo eu fico nesse momento de tristeza? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, ok? E aí, cada dia, as suas assunções começam a mudar, e o dia que você viver, sua escassez sai da sua vida, gente. Sua vida muda, porque agora você está mudando, ok? E o que que o Jim Rohn fala? Para que as coisas mudem minha vida, quem tem que mudar primeiro? Eu. Ó, gente, eu falava assim, ó. Ah, o Alexandre tinha que mudar. Só que não era o Alexandre que tinha que mudar, era eu. Era eu. E quando eu comecei a mudar, adivinha? Lei do espelhamento. Ele começou a mudar. Então, isso é o que a gente precisa fazer. Você não pode manipular seu mundo sem primeiro ir para dentro de você. E então isolar a sua atenção em uma nova suposição, novos estados, controlando seu estado de mente, controlando seu pensamento. E assim que você muda a sua vida e o seu mundo. Isso é você manipular diretamente o seu mundo, mudando quem você é. Seu conceito de si mesmo determina o que você quer viver. Gente, e eu já trabalhei muitos anos na Herbalife fazendo trabalho só braçal. Fala com gente, fala com isso, fala com isso, fala com isso, fala. Eu fazia, mas hoje é muito mais leve para mim. É muito mais leve, porque primeiro eu fiz o trabalho interno. Então, quando eu vou falar com as pessoas, já vem clientes muito mais preparados. Ah, eu quero usar esse produto e repete mais. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Todas as pessoas difíceis que você tem no seu negócio, você atraiu essas pessoas porque você estava num momento difícil. É espelhamento. Então, o que que eu falo? Alexandre, eu quero mudar tanto, quero atrair tantas pessoas maravilhosas, prontas. Por quê? Porque primeiro começa dentro, ok? Então, quando você estabelece esse poder por meio de um treinamento da sua mente, da sua atenção, é aí que você realmente começa a ver a mágica entrar no seu mundo, ok? Você vai focar então, em uma nota. Ah, tá. Eu falei para vocês do exercício da nota de dinheiro, né, gente? É o exercício para você ver onde que estão os seus pensamentos, tá? Assim você vai controlar os seus estados. E assim que você manipula a sua vida internamente, você pode empurrar para fora de você a sua nova vida que você vai construir primeiro dentro de você. Isso é você controlar os seus estados de consciência. Isso é você treinar a sua mente e a sua vida vai dar uma escalada muito grande, ok? Então, gente, para a gente terminar essa nossa aula, eu deixei aqui esses pins. Eu deixei aqui esses pins. Ser para ter. Ser get para ter get. O que que é ser get para ter o get, Lilian?
como que um Guedes se comporta, qual o trabalho que ele faz, quantos supervisores ele abriu, qual que é, qual que é a atitude. Ser milionário para ter milionário. O que é isso, Lilian? Ai, é você, qual que é? É você se imaginar no palco. Nossa, tô recebendo meu PIN de milionário. Alguém recebe o PIN de milionário sem ter ninguém na equipe? Não. Senão não seria milionário. Aí você já imagina a sua equipe toda lá te aplaudindo. Isso é o ser para ter, você se imaginar. Mas quando você se imagina no palco recebendo seu PIN de milionário, você já construiu a sua equipe. Lília, eu quero ser para ter, né? O que que é o ser para ter na equipe de presidentes? Gente, isso eu fiz várias vezes. Um dia a Carlota falou assim: Lília, como que vai ser seu reconhecimento? Eu acho que era o Ortini, ou era Guete. Ai, Carlota, vai ter um tapete vermelho, vai ter uma fila assim, um monte de gente com a mãozinha assim, ó, para eu ir batendo, passando e batendo a mãozinha. Gente, eu imaginava que era assim. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia do nosso reconhecimento de presidente, a minha milionaire maravilhosa Cleusa. Calma, calma, o tapete vermelho tá chegando, gente. Ela colocou aquele tapete vermelho e eu visualizei essa cena antes dessa cena ter acontecido. Foi o que a Aline falou. Nesse último final de semana, ela foi reconhecida Get e foi isso que ela falou. Então, gente, isso é o ser para ter. E eu estou treinando agora o quê? O ser para ter chairman e o ser para ter founders, porque aqui o céu é o nosso limite, não é mesmo, gente? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu só ver, gente, que eu não sei. Aline, você tá aí? Pronto. Eu só queria que a Aline abrisse um pouquinho, gente, o microfone para ela falar dessa sensação. Aline, fala para mim aquilo que você me falou. Preze. Eu estava naquele palco e eu já tinha sentido a música, as pessoas, tudo. Fala isso para mim e me ajudem, gente, a reconhecer mais novamente da equipe de expansão global da Herbalife, Aline Guto. Abre seu microfone e fala aí um pouquinho para gente, querida. Como que foi essa parte da visualização, do filme dos sonhos? Ah, eu tenho que habilitar aqui seu som. Peraí. Pronto, Aline. Oi! Olá, pessoal! Que aula maravilhosa, né? É isso, gente. É tudo isso que ela falou. Eu estou fazendo já tem algum bom tempo, mas nos últimos 1 ano e meio eu tenho colocado foco, eu tenho trabalhado minha mente nos pequenos momentos. E ela falou há um tempo atrás, quando a gente começou esse plano de Get no final do ano, começo desse ano, ela falou para mim, Aline. O foco é você vai acontecer as coisas, mas você vai colocar, já sou, já sou. E a gente vem agradecendo, afirmando que vai ser, que já é Get. Aline, E você não aí, tá aí quando perto do eu seu subi, computador para você pegar suas fotos e mostrar para a galera? Eu não sei se você tá. oh, tá aqui, Mostra para a tá galera as aqui. Eu tava metas. fazendo Gente, um vê se montinho ela pro foi João Pedro. ensinável. Cadê suas fotos? Você Tá aqui, imprimiu? ó. Ó, Tá ó. aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se dá para virar para ficar melhor. Não sei se eu consigo virar. Acho que não. Mas eu não Você pode consigo pegar as virar. fotos Mas assim. Ah, eu ó. tenho o caderno dos sonhos aqui, ó. E aí eu coloquei a data que realizou, era o meu primeiro sonho aqui. Mas as fotos estão aqui também, porque eu ando com essas fotos, eu ando, né, com elas para lá e para cá. Então tá aqui. Tá grudada aqui, tá grudada aqui. Agora a gente já vai voltar. Eu vou tirar uma foto bem linda dos Get Plus e dos milionários lá na extravaganza e vou fazer a montagem da minha foto. Vocês estão entendendo que É, no foco, então gente? estão todas aqui, ó. Inclusive os comandos. Ai, que eu repito aqui, as circunstâncias não importam. Como está minha vida agora? Apenas o estado de ser importa, apenas o estado de ser cria uma experiência, escolha o estado de ser que você prefere. Então, se eu tô triste, eu pego, escolho o estado de ser que você prefere. Então, o que eu prefiro? Aqui, ó, né, no Chile, com 10 pessoas, a gente por enquanto está com 8, então tá muito feliz, mas estou crendo que ainda pode ser mais.
Mas tá aqui. Então, e aí eu comecei a viver o sonho. E a Lilian me falou um tempo atrás, Aline, é World News. Ela disse, é notícia antiga. E essa visualização vai se tornar uma notícia antiga. Quando você chegar lá, você já vai ter vivido. E ela falava isso para mim e eu, tá, né, fui fazendo. E sempre ensinável. E aí, realmente, foi lindo, porque eu já tinha escutado. Me ajuda a receber os novos membros da equipe de expansão global, Aline e Guto. Aí, quando a gente subiu, eu imaginava eu segurando para o Guto subir a escadinha, do jeito que a gente faz. E aí, quando a Nazaré pegou um pin emprestado lá, até chegar o meu de Guete, e colocou, eu já senti aquele pin, eu já tinha vivido aquela cena, né? E quando eles me deram as flores, eu cheirei as flores, eu já tinha sentido o cheiro das rosas, né? Então eu já tinha pegado no microfone, porque uma frustração que eu tinha é que o Ortime não pegava no microfone. A Nazaré falou, gente, ela vai virar guete para pegar. Na última vez que eu subi no palco com a Nazaré, ela falou, gente, um dia ela vai virar guete só para pegar no microfone. Eu falei, é mesmo. E aí, dessa vez, eu só fiz assim para ela o microfone e ela, agora pode. Eu peguei o microfone, até isso eu visualizei. E foi muito Então, lindo, gente, porque foi assim mesmo. Aline, nós estaremos no Chile para te aplaudir, para abrir faixa, para você, assim, é só uma concretização de algo que você já está vivendo há muito tempo e É outros sonhos isso. grandiosos vão vir para você, Aline, para você, Eliane, para você, Magna, para você, Vanessinha, para você, Gabi, do Rio de Janeiro, Aline, Ruth, Eliane, Isabela, Fran, Catarina, Heloísa, Arthur, Marília, Débora, Kelly, Emílio, meu querido amigo, Vera, Gema, Joyce, nós já temos nossos planos, Márcia, Vera, Gema, Adriana, para todo mundo, gente, se você quer, Deus quer mais ainda, ok? Eu quero agradecer a presença da Aline, quero ver aqui no chat, gente, ó, todo mundo aí, só antes da gente desligar, manda aí aqui, ó. Parabéns, Aline Gruto, parabéns, 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 sensacional. Obrigada, Aline. Carlota, mais uma vez, parabéns a esse casal incrível. Pensei, Giovana, deram um presente o carro. Olha aqui, que incrível. Olha aqui, ó. Mais de 100 Isso, olha, Carlota, quero mais de 100 presidentes. Uhul! Foco, já tinha. Olha, então, gente, é isso mesmo. Eu quero dizer para vocês um beijo no coração. Nossa próxima aula será após o Chile. E para todos que estiverem no Chile, vamos tirar foto, vir se abraçar e juntos somos mais fortes. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula, gente. Já já essa aula vai para o canal do YouTube para a gente passar para as pessoas do nosso grupo que não puderem ter assistido, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Parabéns, Aline. Um beijo para todos vocês e até o Chile, galera. Tchau, tchau.